Olá, me chamo Fernando Rosa Pereira e estarei apresentando o artigo A influência do gênero e idade no desempenho das habilidades locomotoras de crianças da primeira infância, dos autores Daiana da Silva Oliveira, Ilana Santos de Oliveira e Maria Tereza Catu. Apesar do título do arquivo citar a primeira infância, o estudo analisa o avanço do desenvolvimento motor de 389 crianças na fase pré-escolar dos 3 aos 5 anos da cidade de Recife, no estado de Pernambuco, visando observar principalmente as diferenças de desenvolvimento entre meninos e meninas, como, por exemplo, o estudo concluiu que meninos obtiveram melhor desempenho no correr, salto horizontal, deslize lateral e score total locomotor, e meninas no saltitar com o pé aos 5 anos de idade. Na análise da progressão de desenvolvimento motor, comportamentos motores mais complexos ocorreram após aqueles que eram considerados menos complexos. Concluiu-se que o desenvolvimento locomotor dos pré-escolares recifenses obedeceu ao princípio da progressividade e do aumento da complexidade. Entretanto, meninos e meninas mostraram diferenças no seu desempenho dependendo da tarefa. É durante a primeira infância e durante a pré-escola que ocorrem mudanças e adaptações mais expressivas no sistema locomotor humano. A aquisição de habilidades locomotoras, como exemplo, correr, saltar, a locomoção no geral, trocar de direções, de controle de objetos, lançar e receber uma bola, por exemplo, ou então erguer um objeto numa mesa. E também as estabilizadores, como equilíbrio em um pé só, equilíbrio na ponta dos dois pés, e essas habilidades parecem ser fundamentais para todo o desenvolvimento motor posterior, uma vez que formarão a base para ações relacionadas ao esporte, dança e jogos. Assim, o domínio dessas habilidades motoras é uma das mais importantes tarefas do início da infância, pois crianças que não desenvolvem de maneira eficiente seus padrões de movimento terão dificuldade de adquirir níveis aceitáveis de desenvolvimento em ações motoras futuras. Focalizando especificamente as habilidades locomotoras, pode-se observar que elas abrangem desde as primeiras tentativas de caminhada independente até as ações mais complexas como saltar e correr em várias formas e direções. E sabe-se que, mesmo na pré-escolaridade, é possível verificar diferenças entre gêneros para essas habilidades. Características como o maior tamanho do corpo e comprimento de alavancas podem fazer com que meninos mostrem melhor desempenho motor grosso, especialmente em tarefas que exigem o deslocamento do corpo no espaço. Além disso, condições impostas culturalmente que parecem ser oferecidas diferentemente dependendo do gênero da criança. São fatores que podem influenciar o desempenho dessas habilidades. Como, por exemplo, o futebol aqui no Brasil. O futebol aqui no Brasil é incentivado desde antes até dos primeiros passos do guri como algo que ele tem que praticar, ele tem que gostar, né? Porque muitas vezes, sei lá, se algum conhecido nosso vai ter um filho guri, aí a gente já pega, já compra, além, por exemplo, outra distinção de gênero que geralmente acontece é menino de azul, menino de guri. Aí tu vai lá, tu dá uma chuteirinha azul pro molequinho recém-nascido, né, que não vai usar naquele momento, ou então alguma bola de brinquedo, algo do tipo assim, já incentivando, né, ele ter de certa forma, esse gosto pelo futebol, e também o que daí faz com que esse recém-nascido, posteriormente, tenha esse gosto e queira praticar. Sendo um guri, ele vai, como ele, desde que nasceu, né, teve esse incentivo, ele vai se destacar mais do que gurias que geralmente são mais, não é negligenciadas, não tem esse incentivo, literalmente, logo depois que nasce aqui no Brasil. O que daí vai fazer com que essas gurias, por exemplo, ali na parte da pré-escola, e daí talvez até na escola, aí, né, na parte já escolar, 6, 7 anos, vai querer praticar na aula de recreação, porque não é educação física, né, essa questão do futebol. E não vai ter desenvoltura e talvez crie um desinteresse. E também esse desinteresse inicial. Não se deu muito bem ali, foi tentar jogar na recreação com os guris, né, geralmente. E foi tentar jogar, não se deu muito bem, e aí larga de mão. Ou então nem desenvolve esse interesse em querer começar a jogar. Porque, querendo ou não, ainda na fase escolar. Tem, por mais que não tanto quanto pré-escolar, e na primeira infância também, se tem uma boa aprendizagem motora, né? Então, mais fácil, sei lá, ela aprender com 6 7 do que com 13 15. Mas muitas nem têm esse interesse de querer começar ali no 6 7 que entre aspas já é tarde, se comparado com os guris. Agora falando um pouco mais sobre o estudo em si, né? É um estudo transversal, descritivo e de enfoque quantitativo. A população-alvo foi constituída por crianças de idade de entre 3 e 5 anos matriculadas em escolas da rede pública e privada de educação na área da abrangência de gerência regional da educação do Norte Recife e Recife Sul. E foi realizada a seleção de sujeitos adotando a amostragem por conglomerados em múltiplos estágios. Na amostra da presente investigação, o critério adotado para a inclusão dos sujeitos foi a criança ter
completado até 2 atividades de cada uma das 6 habilidades locomotoras filmadas. E para a verificação, né, para a avaliação do desempenho motor das crianças, foi utilizado o método, né, o Test of Gross Motor Development Second Edition, TGMD2, instrumento destinado a avaliar habilidades locomotoras e de controle de objetos com crianças de 3 até 10 anos, que na época desse estudo recente tinha sido bem assim validado como um parâmetro, né, para o score locomotor aqui no Brasil. Antes não se usava ele, mas na época desse estudo se viu que ele era bem assim o melhor, tal. E daí as variáveis independentes foram gênero, né, meninos e meninas, as idades sendo 3, 4 e 5 anos. A variável dependente foi desempenho em 6 habilidades locomotoras, sendo elas correr, saltitar com um pé, saltar obstáculos, salto horizontal e deslize lateral, além do score total locomotor. Esse estudo, né, e outros estudos parecidos com esse, sempre identificam que crianças mais velhas tendem a ter o melhor score locomotor do que crianças mais novas nas atividades. Como, por exemplo, nesse estudo, crianças de 4 anos mostraram melhor desempenho do que as crianças de 3 anos nas habilidades de saltar com o pé, saltar obstáculo e score total locomotor. Crianças de 5 anos mostraram melhor desempenho que as de 3 anos nas 6 habilidades locomotoras, correr, galopar, saltar obstáculo, salto horizontal, deslize lateral e no score total locomotor. As crianças de 5 anos mostraram melhor desempenho que as de 4 anos nas habilidades galopar, saltitar com o pé, salto horizontal, deslize lateral e no score total locomotor. Dá para ver que, de certa forma, uma criança de 5 anos para uma de 3, dá, de certa forma, de 6-0 ali, ou de 10-0, né, tendo um desempenho melhor em todas as 6 habilidades que foram testadas e também no score total. Mas já de 4 para 5, só algumas outras habilidades ali se destacaram mais. Daí, relativo ao gênero, meninos foram melhores que as meninas nas habilidades correr, salto horizontal, deslize lateral e score total locomotor. Relativo ao efeito de interação idade e gênero, houve interação para a habilidade saltitar com o pé e para o score total locomotor. Aos 5 anos de idade, as meninas foram melhor que os meninos em saltitar com o pé. Relativo ao score total locomotor, meninos foram melhores que as meninas aos 3 anos de idade. E agora falando um pouco mais sobre o que, de certa forma, é o principal objetivo desse estudo, né, que é verificar se meninos e meninas são diferentes no desempenho de habilidades locomotoras. As análises apontaram que no score total locomotor, os meninos apresentaram melhores desempenho quando comparado com as meninas. O resultado também revelaram que os meninos obtiveram melhor desempenho motor comparado às meninas nas habilidades de correr, salto horizontal e deslize lateral, como tinha dito anteriormente. Um possível argumento é que pode haver maior práticas motoras vigorosas e incentivo dedicado aos meninos, tendo em vista que os meninos são mais envolvidos na infância a brinquedos e atividades móveis em espaços mais amplos, como atividades com bola, né? Sendo o próprio futebol que eu citei anteriormente, ou então até brincadeiras com carro, sabe? Que tem, sei lá, brincadeiras com carrinho, tem, de certa forma, uma certa manipulação. Já para as meninas é ofertado geralmente o contrário, brincadeiras mais estáticas e comportamento mais verbais do que motores, como, por exemplo, brincar de bonecas, né? Que por mais que tenha ali a manipulação do objeto, é uma manipulação menos, não é severa, mas é menos embalada do que, moleque, você é um goleiro e tem que jogar uma bola, né? Porque fica ali com o objeto fixo ali, parado, sei lá, conversando, por exemplo. Mas, por outro lado, as meninas foram melhores em habilidades de saltitar com os pés aos 5 anos de idade, o que já foi visto em outros estudos, né? Em outros estudos desse mesmo caráter, né? De avaliar idade e gênero, mas feitos fora de Recife, Pernambuco. Inclusive até em aula a gente viu que meninas são mais eficientes em habilidades locomotoras específicas que requerem controle motor fino, flexibilidade e equilíbrio, como, né, o próprio saltitar com os pés, confirmando os achados dessa investigação da Oliveira e Catuzzo. Agora sim, aqui, bem assim, concluindo, né, de certa forma, o que esse artigo se propõe a explicar é que crianças mais velhas, né, como se espera, têm um desempenho motor melhor e mais avançado, né, com seu score maior por conta de já ter mais habilidades e de entender melhor as complexidades, né? Porque, querendo ou não, ali na pré-escola, de 3 a 5 anos,
o tanto que eles absorvem de informação, que eles têm a capacidade de aprender é a mesma, vamos dizer assim. Mas já o que dá para dizer que muda é a parte motora, né? É o executar, porque com crianças, por exemplo, na primeira infância, a gente tem ali dificuldade. Eles absorvem muita coisa, mas é difícil conseguir atenção para eles prestar atenção e depois executar. E daí eles têm dificuldade de executar, né? Na primeira infância, eles absorvem muito fácil também. Eles absorvem, não, eles têm muita capacidade de absorver, mas é difícil da gente conseguir chamar atenção e fazer com que eles executem bem. Já agora aqui na pré-escola, eles mantêm, né, a capacidade de ainda ter muita coisa para aprender e melhoram um pouco não, já nos 5 anos ali, melhoram bastante a execução, né, que implica diretamente no score maior e no melhor desempenho motor. E diferença de gênero, dá para ver que se tem sim uma diferença, meninos tendo mostrado um score maior e as habilidades motoras no geral serem mais desenvolvidas, mas isso também implica na questão sociocultural, né? Aqui, geralmente, se é mais, como eu disse antes, se é mais incentivado atividades desde sempre com mais movimentos para os meninos. Essa questão de gênero é muito mais não, é algo sociocultural do que biológico, né, nessa idade. Porque é óbvio que futuramente ah, os homens, né, o gênero masculino, melhor dizer, vai ter mais desempenho em algumas atividades do que o gênero feminino. Mas aí por questão de certa forma, fisiologia e tal, hormônios, tamanho, né? Em sua grande maioria, óbvio que pode ter pessoas do gênero feminino mais altas, mais fortes do que do gênero masculino, mas vamos levar aí como a predominância é que seja o contrário, né? Que o pessoal do gênero masculino seja maior. E isso daí, lá para frente, a gente pode ver que implica em algo, né? Que é algo mais biológico, fisiológico. Mas pré-escolar é tudo sociocultural. Não tem tanta essa questão fisiológica e biológica quanto mais para frente.